O sertão não é apenas um lugar. É um grito, é uma espera, é um clamor que atravessa gerações. Há 50 anos, ouvimos o Ide, aceitamos o chamado, o mesmo que o profeta Isaías anunciou. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas. O sertão já viu muitas estações, mas uma chama nunca se apagou, a chama do Evangelho. E este ano, Deus decreta, é o ano do jubileu, é tempo de florescer. E assim nasceu o Ministério Realidade em Cristo. Não apenas uma igreja, um movimento, uma resposta ao amor de Deus no coração do povo do Seridó. De Acari a Carnaúba dos Dantas, Cruzeta, Caicó, São José do Seridó, levamos a mensagem que transforma. Jesus salva, cura, liberta e convence o sertanejo do pecado, da justiça e do juízo. Não apenas pregamos, servimos, acolhemos, cuidamos de quem precisa, crianças, jovens, famílias, idosos. 50 anos de amor e missão. Hoje, celebramos 50 anos, mas a obra continua, o chamado permanece. O Ide ainda ecoa. Não foi apenas para o passado, é para agora, é para você. Porque é jubileu, santo será para vós outros. Esta é a palavra do Senhor. Capítulo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E no sertão, ele criou Dalila. No amanhecer de 11 de agosto de 1932, sob o céu imenso do interior nordestino, nascia Dalila Santa Rosa Galvão. Seu primeiro berço foi a imponente fazenda Santa Rosa, um pedaço de chão onde o algodão se misturava ao vento seco e a vida seguia o ritmo da terra e da tradição. Filha de Maria Amália da Nóbrega Santa Rosa e João Batista Galvão, Dalila veio ao mundo em meio a uma família de raízes profundas, mas foi nos braços do avô, o coronel Cipriano Santa Rosa, que encontrou seu principal alicerce. Criada sob a vigilância do patriarca, ela aprendeu cedo o valor da palavra, do respeito e da força silenciosa das mulheres de sua linhagem. O coronel Cipriano, figura austera e de olhar experiente, via na neta um reflexo de sua própria determinação, e foi ele quem moldou nela o caráter firme que a acompanharia por toda a vida. Aos 18 anos, quando o mundo ainda se refazia dos escombros da Segunda Guerra Mundial, Dalila deu um passo que mudaria seu destino. Casou-se com Ari Ataide, um homem de sonhos largos e coração aventureiro. Juntos, deixaram para trás o sertão e as memórias da fazenda, rumando para a efervescência de São Paulo, uma cidade que pulsava modernidade, fábricas e promessas. Na metrópole que crescia a passos largos, Dalila não apenas se adaptou, floresceu. Tornou-se o centro de um lar que transbordava vida, criando com dedicação e amor os 5 filhos que eternizariam seu legado: Renan, Silvana, Eliana, Igara e Dalila. O ano de 1970 trouxe uma reviravolta silenciosa, mas profunda, na vida de Dalila e Ari. Já estabelecidos em São Paulo, com a família crescida e uma rotina construída com suor e amor, eles sentiram que algo maior os movia. Foi quando decidiram, de coração aberto, entregar-se por completo ao chamado ministerial. Não como um título, mas como uma entrega de vida. Deixaram para trás a segurança do conhecido e abraçaram uma nova missão: servir, onde quer que Deus os conduzisse. 2 anos depois, em 1972, Dalila pisou pela primeira vez em Acari. Uma cidade pequena, de ruas de terra e gente humilde, esquecida no mapa, mas guardada no coração de Deus. O que era apenas uma visita formal, tornou-se um marco eterno. Ali, entre olhares curiosos e sorrisos tímidos, ela sentiu algo que não podia explicar com palavras, mas que ardia em seu peito. Um chamado genuíno, direto, inegável. Não era mais uma missionária visitante, era uma filha que reconhecia sua própria terra espiritual. Na simplicidade daquele lugar, Deus falava alto, e Dalila ouviu com toda a sua alma. Era para pregar o Evangelho, plantar sementes de esperança e anunciar que a graça divina chegava até os confins daquele sertão. Foram anos de orações, planejamentos e persistência. Em 1976, seu sonho começou a tomar forma visível. Com uma determinação que só a fé sustenta, Dalila conseguiu reunir e trazer para Acari um grupo de missionários dispostos a compartilhar do mesmo fogo que a consumia. Eles chegaram com poucas malas, mas carregados de propósito.
E entre aqueles que desembarcaram na pequena cidade, 3 missionárias mulheres, tocadas pela mesma chama, olharam para o horizonte sertanejo e tomaram uma decisão que mudaria a história local. Ficariam. Capítulo 2. 3 mulheres, uma missão. O nascimento do ministério. Realidade em Cristo. Eu também estou bem feliz por ter vindo aqui. Meu nome é Cirlei Cecília do Santo das Chagas. Eu tinha um chamado para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus. E tudo o que eu queria era fazer a vontade de Deus. Não sabia ainda muito bem o que era a vontade de Deus, o que eu ia fazer da vontade de Deus. E deu certo que a pastora Dalila estava precisando de missionário que viesse aqui. Então eu e mais 2, nós éramos em 3, viemos para cá. Aqui em Acari, um lugar diferente, totalmente diferente do que lá, Campo Mourão, mas a gente veio pela fé e ficamos aqui pela fé. Nós rapidamente já juntamos uma turminha de amigos, ficamos na praça sentada ali, nós missionárias, ali na praça sentada, e os jovens foram se chegando e a gente foi falando que estavam no sobrado, que viemos fazer a vontade de Deus, íamos pregar a palavra, convidando eles para a igreja. E daí, quando abrimos as portas, nós já tínhamos uns 4, 5 jovens já com nós. E foi muito bom. Daí começamos a fazer os cultos, pregar a palavra de Deus, porque a gente era conhecido como as crentes. O pessoal aceitava na hora, mas depois ia pensar, eu agora sou crente, eu não quero ser crente. Então ninguém queria ser crente. Não entendia que não era ser crente, era ser cristão. E o pessoal não queria. Então o que eles recebiam, eles devolviam. Era a parte mais difícil, porque a gente saiu de um lugar onde tinha tudo. Tinha de tudo, não era só feijão. Tinha feijão, arroz, carne, tudo. E aqui a gente tinha que conviver com o feijão, preparar para nós comer. Então, todos os dias a gente orava, Senhor, muito obrigado por esse feijão. A gente agradecia, porque nós sabíamos que estava sendo um desafio para nós, mas por amor a Deus a gente ia. E orando todos os dias, Eu era mais de oração do que as outras, porque eu levantava, ficava, Senhor, tem misericórdia, orava na janela, nas portas, orava no sobrado inteiro. E Deus sempre mandava. A gente falava, Deus, não aguento mais essa comida. E vamos comprar com o quê? Não tinha dinheiro, era um tempo difícil. A gente orava e Deus provia. Sempre alguém chegava, missionário, eu trouxe aqui para vocês. Então sempre chegava alguém com arroz, chegava com macarrão, chegava com carne, carne seca, né? Aprendi a comer carne seca aqui, com abóbora, que era chamado jeremum. A gente ia, esse jeremum, pensava, que jeremum? Mas era jeremum, então a gente aprendeu a falar também. Vamos fazer o jeremum, né? Então, era bem difícil, bem difícil. A gente não tinha shampoo para lavar a cabeça, né? O sabonete tinha que usar e muito cuidado para não ficar sem. Mas desse jeito a gente foi indo. Ao final do tempo, o pessoal que vinha com nós vinham trazendo as coisas. Eu acredito que eram os anjos de Deus, meu irmão, os anjos de Deus. Porque a gente orava, Senhor, abençoa, manda alguém, mas não sabia quem seria alguém. Eu sempre considerei essas pessoas como anjo de Deus. A gente queria muito fazer a obra de Deus. Eu queria que todo mundo conhecesse o que eu conheci. Porque Deus era muito bom para mim, então eu queria que o pessoal entendesse isso, visse em nós, né? Que como que Deus fazia, que Deus supria as nossas necessidades, tudo. Eu queria passar isso para o pessoal aqui. Aí a gente ia visitar as favelas, então isso visitando as casas e ajudando essas pessoas, eles foram conhecendo Jesus através disso.
as crentes estão falando que Deus é bom e nós estamos vendo como Deus é bom. Nós começamos aqui, mas deixamos a bênção de Deus. Então eu acredito que quando nós viemos, na época, era a pura vontade de Deus. E a gente não conseguia falar, mas é como burro, né? Deus mandou falar e ele falou. Então, ele foi nos ensinando a fazer a vontade dele próprio, ajudando nós em oração. E foi muito bom. Eu gostaria, assim, sei lá, eu quero falar lá onde eu moro, como que Deus fez com a Cari. Eu não acreditava, só vendo para crer. Ver toda essa igreja aqui, as igrejas são grandes, cada um tem seu departamento. Nós tínhamos uma salinha pequena, bem pequenininha, e nós se virava naquela salinha. A gente cuidava, limpava, orando. O Senhor, faz a tua vontade aqui. E Deus fez a vontade, acredita? Eu acredito como que Deus fez a vontade dele no meio de tudo. Deus preparou. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Durante todo o seu ministério, a apóstola Dalila abriu igrejas no Rio Grande do Norte, Sergipe, Bahia, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Amazonas, com um total de 30 igrejas abertas pelo Brasil. Louvamos a Deus pela dedicação da sua vida em levar o Evangelho a todos por onde passou. Capítulo 3. 6 anos, uma casa, um templo. A fé que não recua e avança tijolo por tijolo. A igreja funcionava no sobrado com os missionários. Mamãe vinha, passava 3 meses aqui, voltava para São Paulo, 3 meses em São Paulo, 3 meses aqui. E nisso ela comprou uma casa no centro, transformou na Igreja Realidade em Cristo e ela usou apenas os recursos próprios, que ela não tinha recursos. E era com o dinheiro dela e o dinheiro do papai. E levou 6 anos para ela construir dentro daquelas dificuldades, né, financeiras. Mas construiu e em julho de 1989 foi inaugurada a Igreja Realidade em Cristo no centro. E em 1990, eu me lembro que a mamãe chamou eu e meu marido, o pastor Fábio, e sentou e falou, nós vamos entrar em 3 cidades. Vamos organizar. Pega um papel. Eu peguei um papel e começamos a organizar. E eu me lembro, como se fosse hoje. E começamos a colocar 14 de setembro de 1990. Nós vamos começar o trabalho em Currais Novos, nas segundas-feiras. Na terça-feira, dia 15, nós vamos começar em São José do Seridó. Vai ser todas as terças. Quartas-feiras é culto de oração em Acari. Quinta-feira é folga dos missionários. Sexta-feira, 14, 15, 16, 18, nós vamos começar o trabalho em Carnaúba dos Dantas. Vai ser toda sexta-feira. E sábado e domingo já tinha culto na igreja. E assim foi. Ela falou, e assim começou-se os trabalhos com ela. E começamos e os trabalhos começaram a render em Currais Novos, tinha muita gente. Nossa, eu me lembro que vinham as enfermeiras todas do hospital, a gente fazia numa garagem de uma irmã que tinha se convertido com a minha mãe. E tinha muitos jovens, pregávamos o evangelho lá. Carnaúba, dos Dantas, depois, que foram muitos missionários passaram ali. São José do Seridó, nós íamos toda terça.
Capítulo 4. Eu vou. A jornada de um herói da fé no sertão nordestino. Fábio Rossetti Nogueira nasceu no dia 6 de julho de 1952. Papai! Filho de Sherlock Nogueira e Dina Rossetti, com seus 3 irmãos, Flávio, Fernando e Júnior. Casou-se com Igara Galvão e teve 2 filhos, Fabinho e Igarinha. O meu pai vem de uma família geracional de pastores. Meu pai foi a 3ª geração de pastores em sua família. Se Deus quiser, eu quero ser a 4ª geração de pastores vindo dessa mesma família. O meu avô, que era o pai dele, o reverendo Sherlock Nogueira, abriu 20 igrejas pelo estado de São Paulo. E o meu trisavô, que era o bisavô do meu pai, reverendo Caetano, mas muitos conheciam por Caetaninho, foi o primeiro moderador da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, onde ele abriu em torno de 130 igrejas pelos estados de São Paulo e Minas Gerais. Posso dizer que venho de uma família muito abençoada, onde tanto o meu pai e a minha mãe são pastores, e a maioria esmagadora dos meus tios, não importa de qual lado seja, também decidiram seguir sendo pastores. Em um pouco mais de 100 anos, se juntarmos as 2 famílias, nós abrimos em torno de 180 igrejas pelo Brasil. E eu louvo a Deus por tudo o que foi feito através dessa minha família. Acredito que esta foto simboliza muito bem quem era meu pai. Meu pai não estava em busca de fama, riqueza ou poder, mas sim de cumprir o ID e levar o evangelho a todos que ele encontrasse. Eu perdi as contas as milhares de vezes que ele foi ao sul buscar recursos para construir igrejas, as toneladas de comida que ele trouxe, roupas, remédios, enfim, tudo que fosse necessário para que uma vida fosse resgatada para Cristo. E nem vou falar das inúmeras vidas que ele alcançou, evangelizou, orou, leu a Bíblia, ensinou, instruiu, treinou, capacitou, batizou e ungiu no interior do Nordeste. Eu precisava fazer um documentário só sobre a vida dele e o que ele fez. Mas meu pai foi um verdadeiro herói da fé no interior do Nordeste, onde os outros não queriam ir. Ele dizia: eu vou. Você pode estar se perguntando: ele é filho do cara, né? Mas não só sou eu apenas que falo. Tem outras pessoas que querem falar quem foi o meu pai na vida delas. Pastor Fábio, ele foi um exemplo de fé, um pastor cheio da palavra, um pastor de oração e um mestre. Eu cheguei na igreja, não sabia ler, mas ele me ensinou a ler na Bíblia, no livro de Mateus, que tinha uma palavra muito difícil, que era genealogia, que eu não conseguia ler, mas no dia que eu consegui ler essa palavra e pronunciar genealogia, ele ficou muito feliz. Depois disso, eu fui fazer o EJA. Depois do EJA, eu fiz a faculdade de pedagogia e fiz uma especialização na educação infantil. Então, o pastor Fábio deixou um legado na minha vida. Eu agradeço a Deus por tudo que ele me ensinou. O que falar dos meus pais, né? Tanto do meu pai, do pastor Fábio, como da minha mãe, da pastora Igara. O exemplo de homens de Deus, mulheres de Deus que ele foi e ela é. O exemplo de filhos, de pais, de irmãos, é imensurável falar deles, do quanto meu pai ficou conhecido como homem da fé, né? O exemplo que ele deu sua vida em favor do outro, em favor de pregar a palavra de Deus. E assim, quanto nós tivemos exemplos dentro de casa, assim, de fé do cotidiano, do quanto Deus nos sustentou como família. Momentos difíceis, sim, né? Como filhos, ver muitas coisas, mas também sabemos o quanto Deus nos sustentou até aqui. E também da minha mãe, né? O quanto a mulher forte que ela é, o quanto ela permanece firme em sustentar todo esse ministério assim diante, né, da falta do meu pai e do exemplo do legado que meu pai deixou, que ela também ainda tem plantado
e que eles dois deixarão, né? E meu pai deixou 2 filhos, eu e Fabinho, e agora Deus me presenteou com minha filha, com a Chloe, e que é a continuação, né? Dele, da minha mãe, é a continuação da geração deles, da nossa geração, da nossa família. Ela é uma Nogueira, e então ela vai continuar carregando, né, querendo ou não, no sangue, todo esse legado, toda essa bênção, assim, do quanto eu sei que essa é a minha bênção, a Chloe, e muita gente acha ela parecida um pouco com meu pai, né, eu também acho, e quero agradecer a Deus por ele me ter dado a oportunidade de ser mãe, de ter me dado ela como filha, como bênção, que eu espero conseguir assim, ensiná-la quanto meus pais me ensinaram a palavra de Deus, o legado de continuar sendo bênção para tanta gente, né? Quero agradecer a Deus pela bênção que Ele me deu de pai e mãe, e pelo exemplo, pelo legado que meu pai deixou nessa terra e que minha mãe ainda tem plantado e que vai deixar como história para toda uma nação. O pastor Fábio ele é a minha referência, ele é a minha base do ensinamento, do que eu conheço um pouco da Bíblia, e assim, o que eu quero é chegar lá no céu e me encontrar com ele na praça, que tanto ele falava. Ele foi um pai, ele foi um pastor, ele foi um profeta, ele foi, assim, um homem cheio de fé, que transmitia fé pra gente. Coisas que estão acontecendo na minha vida hoje. Ele profetizou lá atrás, quando eu ainda não era nada, nem ninguém. Falar de um homem que viveu para servir ao Senhor. Eu tive a oportunidade de viver perto de um homem que era um exemplo a ser seguido. Então ele, além de ser pastor, era um pai para mim, e eu tive o privilégio de ver ele servindo ao Senhor. É um exemplo que eu quero seguir para a minha vida. Então, tudo que eu aprendi e vi e ouvi do pastor, eu quero ser obediente a Cristo, assim como ele foi. Bom, eu quero louvar esse grande homem que foi na minha vida, nosso pastor Fábio, que nos deixou um exemplo de fé, nos deixou um exemplo de perseverança, e que até hoje muitos frutos que eu tenho colhido foi através da vida dele, que me ensinou. Foi e é um pai, um líder, um homem sábio, um homem cheio de Deus e que me ensinou muitas coisas. No momento mais difícil, ele esteve ali comigo, me fortalecendo, me apoiando e ajudando comigo na fé. Foi um pai e uma bênção na minha vida. Eu louvo a Deus pela vida dele, está na glória, e um dia eu espero me encontrar com ele na praça. Pastor Fábio foi, para mim, na minha vida, o maior exemplo de homem de fé que eu já conheci até hoje. Uma pessoa maravilhosa, um grande servo de Deus, que ele ensinava as suas ovelhas a servir. E a alegria que ele tinha em servir, principalmente aqueles que não tinha nada para dar de volta, como eles sempre falavam, né? E gostava de servir sem esperar nada em troca. Então isso deixou, foi um legado para a igreja, mas a fé dele, eu sempre digo que falar do pastor Fábio sempre muito emocionante. O pastor Fábio, ele é um homem de fé que vivia o que pregava e pregava o que vivia. O pastor Fábio foi para mim um exemplo de homem de fé, de homem de Deus. E uma das frases que ficam comigo na minha memória até hoje, vou levar eternamente, é: o que dói neles, dói em mim. Porque ele olhou para nós e viu o que ninguém mais via. Ele viu
o amor de Jesus sendo manifesto no nosso meio. E através dele, nós conhecemos mais ainda do que é servir a Jesus, porque nos espelhamos nele como servo. Ele foi um servo fiel ao Senhor todos os dias em que viveu nessa terra. E nos ensinou o exemplo de fé, um homem de fé. Não conhecemos outro homem de fé, tanto quanto aquele homem chamado Pastor Fábio. O Pastor Fábio, para mim, representou um grande amigo, um pai espiritual e o meu mentor. Só Deus sabe a falta que o Pastor Fábio me faz, principalmente no campo da amizade. O Pastor Fábio era um homem que conseguia enxergar em mim, só em olhar para mim, quando eu estava com algum problema, e como grande amigo que era, sempre chegou com uma palavra certa no momento certo. Então quero glorificar a Deus pelos anos de vida que eu pude ter ao lado do meu pastor, do Pastor Fábio. O Pastor Fábio, para mim, ele foi um grande professor, não só nas suas palavras de ensinamento, mas também ele nos ensinou, através do seu testemunho, quando eu me converti a Cristo, eu via o trabalho que o pastor fazia ali em São José do Seridó e me serviu de exemplo para que eu pudesse crescer na minha fé também. E através da vida dele, eu pude conhecer tanto a Bíblia como amar as pessoas, porque o pastor Fábio ele transmitia amor. E isso me ensinou muito na minha vida cristã. Ele sempre dizia: quando eu morrer, nós temos um encontro marcado. Vamos nos encontrar na Praça Celestial. Hoje, eu acredito que essa promessa se cumpriu. Na praça que ele tanto falou, com aquele sorriso que era só dele. Ele combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé. E agora está reservada a coroa da justiça que o Senhor reto juiz dará naquele dia. E não somente a ele, mas também a todos os que amam o Senhor. Capítulo 5. O Evangelho saiu às ruas. Marchas, eventos e o som da mudança em Acari. Em 93 eu vi uma reportagem na televisão que tinha havido em São Paulo a primeira marcha para Jesus. E aquilo compungiu meu coração de uma forma tão grande. Eu falei, se eu soubesse, mas o ano que vem nós vamos fazer, era novidade no Brasil, ninguém tinha ouvido falar, ninguém sabia que existia a marcha para Jesus. E eu vi aquilo, e eu vi que o pessoal que foi em São Paulo, eu conhecia, eram conhecidos meus. E eu vi aquilo, eu falei, o ano que vem eu vou fazer aqui em Acari. E quando foi no outro ano, nós fizemos a primeira marcha para Jesus no estado do Rio Grande do Norte em 1994. E nós fizemos aqui em Acari. Nós fizemos em Carnaúba dos Dantas e nós fizemos em São José do Seridó. E nós fazíamos de dia, sabe? Arrumamos um carro de som pequeno e nós íamos parando e orando pela cidade, clamando, venha o teu reino, Jesus entra nos lares, nas casas. Como nós fazemos hoje, mas nós começamos isso em 94. E aqui em Acari, Carnaúba e São José. E era assim, a gente começava às 9, 10 horas da manhã, a gente ia até meio-dia, pingando, marchando, os irmãos levando faixas, levando bandeiras, Jesus é o Senhor, cantando louvores e declarando que estas cidades eram do Senhor Jesus. Nós realizamos muito evangelismo em todas essas cidades, né? Aqui em Acari, nós fomos casa por casa no Tarcísio Bezerra, nós fomos casa por casa no Petrópolis, o bairro Petrópolis, aqui nesse Dinarte Maris, também, casa por casa. De uma maneira geral, nós fomos
Nós evangelizamos muito, fazíamos culto nas praças, todas onde tinha uma praça, fazíamos culto nas ruas, várias casas pedindo culto. Então nós íamos sempre numa casa ou outra a orar pelas pessoas, por aquela casa, por aquela família, nas praças, nas ruas, casas, sempre fazendo evangelismo e sempre pregando o evangelho do Senhor Jesus. Fizemos acampamentos, acampamento de jovens, muito animado, sempre trazendo o reino de Deus, o ensino da palavra, levantando a fé dos jovens e despertando os jovens, né, para a alegria da vida, da fé em Jesus e eles continuarem esta obra de Deus maravilhosa que é o Evangelho de Cristo. Tivemos vários acampamentos de jovens, muitos anos. A Marcha das Crianças nós estamos fazendo há mais de 10 anos. Faz mais de 10 anos que nós fazemos a Marcha das Crianças. E Deus assim nos direcionou de uma forma tão linda e maravilhosa. A Marcha das Crianças tem um objetivo, né? Mostrar o amor de Deus para as crianças, para elas serem felizes. Então a marcha, sempre o tema é o grande amor de Deus, onde as crianças vão pulando, dançando, louvando, curtindo. Elas se apresentam lá na frente, né? O carro de som vai levando. Ali nós distribuímos brinquedos, sempre distribuímos 600 brinquedos, a média de 600 brinquedos. E é uma hora que nós fazemos um momento de consagração. Cada pai e mãe, a gente pede, fica de pé e nós vamos agora consagrar nossos filhos a Deus. Né? Neste mundo precisa de Deus, de Jesus. Então é um momento que os próprios pais oram, entregam a Deus os seus filhos, pedindo proteção, livramento e que Deus esteja com eles quando eles não estiverem mais aqui nesta terra. Então é um momento de muita alegria. Dá muita gente ali na praça, né? Dá quase 1000 pessoas naquela praça. Já virou assim algo da cidade e toda a cidade vai para lá no Dia das Crianças. As crianças chegam, nós pintamos o rostinho delas, nós damos uma merenda antes delas saírem, oramos com elas antes de sair, que elas têm que levar o amor de Jesus pela rua, mostrar para todo mundo como tem vida o amor de Jesus na vida delas. Elas se fantasiam de algum super-herói que elas gostam, as professoras também, né? É um momento assim maravilhoso, muito abençoado e lá tem uma mensagem bíblica, tem uma história bíblica, lá tem um momento de chamar as crianças que querem receber a Jesus e elas vêm chorando se entregar a Jesus. Capítulo 6. No caminho que devem andar, conheceram a verdade, a escola que libertou gerações. Maanaim. Começaram a aparecer algumas crianças, adolescentes, alunos evadidos da escola. Meninos com 14, 15 anos, que não sabiam ler e escrever. E começaram a aparecer na missão. E eles tinham abandonado a escola. E os missionários começaram a alfabetizar esses alunos. Indo para o chão, começou a alfabetização, lápis e papel no chão. As crianças começaram, uma a chamar a outra. E as crianças do outro lado do rio começaram a vir. Montou-se uma sala, não cabia mais, montou-se a segunda sala. E assim surgiu a escola, o Maanaim, ali no sobrado, com aquelas 2 classes sendo trabalhados com aqueles alunos. E paralelo a isso também, houve a inauguração do projeto Casulo em 1981, e o projeto Casulo se tornou uma referência. Aqui no Seridó vinham várias instituições, vinham aprender aqui, falavam, vocês são uma referência aqui no Seridó. E nisso foi pedido também, ali no bairro Tarcísio Bezerra, as crianças começaram a pedir. Minha mãe começou outro com as missionárias. Gargalheiras pediu também que não tinha nenhuma sala de educação infantil. Também abrimos uma sala de aula lá. E sempre com o apoio da prefeitura nos recursos humanos, né? Eram professoras. Os missionários não eram professores. Então a Secretaria de Educação, minha mãe foi lá, conversou e eles mandaram professores. Então chegou um tempo que nós tínhamos 4 lugares funcionando, salas de aula.
Deus sempre direcionou para a educação. Foi muito interessante isso. E no fim, nós tivemos que sair do sobrado, porque o dono faleceu, e Deus direcionou de uma forma que nós viemos e trouxemos tudo para o casulo. E aqui no casulo a escola cresceu. A escola virou educação infantil, 4, 5 anos, e virou também o ensino fundamental do 1º ao 5º ano. Virou uma escola, assim, muito abençoada, uma escola de Deus mesmo. E as crianças, quando saíam daqui, elas saíam com qualidade de ensino. As crianças, elas saíam daqui chorando. Nosso objetivo era sempre, primeiramente, o amor de Deus. Então, era uma escola que, logo antes da aula começar, nós oferecíamos o café da manhã, das 6h30 até 5:45. Sempre fizemos fila, cantando hino nacional, e sempre uma merenda bem especial. Fora isso, nós fazíamos distribuição de roupas. Nós levávamos as crianças que estavam com problemas de saúde ao médico. A Escola Manaim, aqui, ela virou uma referência, mesmo com testes para vendo o índice de desenvolvimento. E nós fizemos aqui, a prefeitura fez, a Secretaria de Educação fez na nossa escola. E o próprio secretário, na reunião com os diretores, falou que a nossa escola estava num nível mais alto, sem querer ofender, mas acima de todas as outras escolas de Acari. Nós tivemos aluna que fechou a aula de matemática de surpresa, nenhum aluno sabia, a gente fez um teste mesmo com surpresa. E com isso nós vimos a bênção de Deus aqui neste lugar. Sempre a escola oferecia fardamento, o tênis, o livro didático, caderno, papel, lápis, borracha, coleção, tudo. Deus enviava de uma maneira maravilhosa. E a escola, os alunos iam crescendo, formando e ensinando os valores do reino de Deus, da palavra de Deus, da fé em Jesus Cristo como Deus e Senhor. A escola virou referência com relação à recuperação de crianças. E eu me lembro, na época, tinha uma juíza aqui em Acari. E ela mandava as crianças problemáticas para a nossa escola. Aliás, eu ouvi até das outras escolas, né? Pessoas das outras escolas dizendo, manda para o Manaim, porque se o Manaim não resolver, ninguém mais resolve. Mas, na verdade, era o grande poder do nome de Jesus, o amor de Deus. E eu me lembro das crianças problemáticas que chegaram aqui, bem que a gente pode dizer isso, ou que tinham problemas. Essas crianças, elas eram recuperadas pelo poder do amor de Deus. Toda a escola cuidava de toda criança problemática. Não era uma professora cuidando do seu aluno. Todas nos envolvíamos, todas as professoras, todas as salas funcionárias, nós nos envolvíamos. E aquilo foi recuperando. E as crianças eram recuperadas inteiramente pelo poder de Deus. E quando os alunos saíam daqui, eles saíam com um alto nível de qualidade. Não é para que eu quero falar, mas os próprios diretores das escolas, quando eu encontrava com eles na rua, eles falavam, Gara, os alunos da sua escola são os primeiros da classe, de todas as classes. Então, o nível de qualidade, o amor de Deus, a fé, a educação, a formação, tudo foi assim, uma coisa do céu mesmo, bênção divina. Capítulo 7, quando o monte não é mais do galo, mas sim de Jesus. O trabalho começou em Carnaúba e todas as sextas-feiras nós íamos para lá, o pessoal de Acari, com vários irmãos, o Fábio, eu e os missionários que já estavam lá, e nós íamos toda sexta-feira fazer o culto. E tínhamos comprado um terreno, e esse terreno ficava entre o centro e o monte. Mas não tinha nenhuma casa ali eram vários currais de vaca, ali era só curral de vaca, era tudo, não tinha nada. E sempre depois do culto, né, nós íamos orar, pedir para Deus as condições, o dinheiro, para nós podermos construir a igreja ali. E uma sexta-feira depois do culto nós fomos orar, e quando fomos orar, eu tive uma visão, eu vi do céu descendo um marco
de pedra, Marco. E ele descia em alta velocidade do céu e ele se enfincava naquele terreno, no meio daquele terreno. Aquele marco se enfincava. E o Senhor falou assim: eu estou marcando. Hoje, esta terra é minha, este lugar é um lugar meu. E nós vimos ali que Deus ia fazer grandes coisas, como hoje, depois de tantos anos, quando não tinha uma casa. Depois disso, começaram a construir casas, conjuntos, e ficou grande aquele lugar. E a igreja cresceu, e a igreja tivemos que derrubar e construir uma outra nova com o pastor Josenildo. Todos sabem que eu sou mineira, né? Sou mineira, fui morar em São Paulo e de lá eu fui para a igreja, fui convidada para ir para a igreja. E a pastora Dalila, ela falava muito sobre a Cari e eles começaram então um curso de liderança cristã. Então eu fui fazer o curso de liderança cristã, havia várias pessoas, né, que depois espalharam para o mundo todo, esse grupo. E eu fui fazer esse curso. Tá? E aí toda vez que ela falava sobre a Cari, alguma coisa vinha no meu coração, eu começava assim, a chorar, sabe? Assim, chorando e achando assim, que tudo era muito lindo e tudo, mas ao mesmo tempo tinha alguma coisa que estava me tocando por Acari. E aí fui fazendo o curso, fizemos o curso e tal. E ela sempre falando sobre a obra aqui de Acari. Até quando terminou o curso e tudo, ela me pediu, porque na verdade eu ia para João Pessoa. Eu ia fazer, na verdade, o seminário de João Pessoa. Aí ela me pediu para vir ficar 2 meses, somente 2 meses aqui, até que outras pessoas viessem ficar, porque estava saindo os missionários, né? Os missionários estavam indo embora, um pastor que estava aqui, já tinha um tempo, e ela me pediu para ficar 2 meses. E com esses 2 meses eu fiquei 5 anos. Em Carnaúba, aconteceu o seguinte: depois de 3 anos que eu estava aqui em Acari, o pastor Fábio, né? E a pastora Igara estava vindo para cá de mudança, né? Porque eles vinham sempre fazer um trabalho aqui nos finais de semana e tudo. Mas aí depois eles vieram morar, né? Eles vieram morar aqui em Acari. E quando eles vieram morar aqui, a pastora Dalila me chamou e falou comigo assim: Claudete, eu quero entrar em Carnaúba. Não tenho ninguém para ir para lá. Foi isso que ela falou comigo. Mas ela já sabia que eu ia falar assim, vamos, assim como eu falei, vinha para Acari, eu falei, não, nós vamos entrar em Carnaúba, vamos sim, eu entro. Ela falou, não tem ninguém para entrar lá. Eu falei, não, eu entro em nome de Jesus, nós vamos. E assim ela animou, né? Ficou super animada e tudo. O trabalho que eu fazia foi passando para o pastor Fábio, para o pastor Igara. E assim eu fui para Carnaúba. Então eu ia todos os finais de semana. Ficava lá de sexta até domingo. E nesse tempo, mas antes nós tínhamos que entrar em Carnaúba, tinha que ter pessoas conhecidas. Tinha uma família aqui em Acari que tinha os pais lá em Carnaúba. E então eu procurei a família e aí ela falou, olha, a minha mãe não vai aceitar muito não, mas vamos lá. Era seu TT, que é muito conhecido em Carnaúba, e a irmã Marta, né? Dona Marta. Falei, não, vamos lá. E nós chegamos lá, o primeiro culto foi nesta casa. Nós fomos lá, sem avisá-la, né? Com um grupo, com muitas pessoas ali, nós chegamos lá e eu fui conversar com Dona Marta. Já fui entrando, fui para a cozinha com ela, tive uma conversa com ela, então ela liberou o primeiro culto. Na porta da casa dela nós temos o primeiro culto, na casa do seu TT e Dona Marta. Depois nós fizemos vários cultos também nas praças. A gente ia para as praças, fazia os cultos lá e tudo. E assim começou.
Uma coisa que até hoje ficou no meu coração, porque quando nós começamos essa obra, que a gente ia visitar, Deus começou a obra com milagres, com prodígios, sabe? Nós entramos na casa de um senhor e ele estava com uma ferida muito grande, essa ferida. E naquele dia nós oramos por ele, então eu orei por ele, ungi, coloquei um óleo naquela ferida, e aquela ferida ali Deus fez um milagre, que ele já tinha ido várias vezes em médicos, já tinha tentado de tudo e a ferida não fechava, ferida na perna, né? E aí com isso, esse milagre que aconteceu, as pessoas ficaram conhecendo. E as pessoas foram se aproximando, foram lutando. E aí muitas pessoas vieram através desse milagre que aconteceu em Carnaúba dos Dantas. Então, assim, era sexta os cultos, sábado a gente continuava as visitas, e no domingo a escola bíblica, que era muita gente também na escola bíblica. Então, assim, Deus operou grandiosamente nesse tempo. Mas outra coisa também que eu acho que foi muito difícil para a gente foi a perseguição. Porque era assim, as pessoas se convertiam, tentavam tirar as pessoas, aquelas que se convertiam. Então era uma perseguição muito grande em relação às pessoas que se convertiam. Então isso eu achei muito difícil. Porque você ia atrás, né? E aí eles iam e deixar. Mas Deus nos honrou, que aí continuou. As pessoas continuaram e glória a Deus, acho que tem muitos aí espalhados por aí, eu não sei, tem muito tempo também que eu não vejo, né? E fora também a opressão, havia muita opressão maligna na cidade, né? Era uma opressão muito grande. E aí o que a gente tinha que fazer? Era muito jejum, oração, evangelização, sabe? Para vencer. Então foi assim que começou o trabalho. No ano de 95 eu me converti. No ano de 96 eu me casei, né? E eu já estava na Força Aérea, né? Quando eu me converti. Então, quando eu retornei da Força Aérea, no ano de 98, julho de 98, acredito que em março de 99 começou uma nova turma de seminário. E aí eu e Meire ingressamos nessa turma de seminário, né? Em 99. Em 2000, Gigi nasceu. Gigi foi para aula de seminário na barriga da mãe. Em 2000, Gigi nasceu. Eu vinha a Carnaúba dos Dantas esporadicamente quando tinha algum trabalho evangelístico. Mas aí, sendo seminarista, como eu já pregava na igreja de Acari, já dirigia culto na igreja de Acari, os pastores começaram a me escalar, juntamente com Meire e outros seminaristas, para que a gente viesse aqui, né? Dirigir e realizar o culto do sábado, dormia na casa de um irmão, ficava para realizar a escola bíblica dominical, voltava e no domingo à noite vinha outro seminarista realizar o culto do domingo. O chamado eu senti no ano de 2004, que foi o último ano de seminário. Em 2004 foi quando eu tive a visão, né, que a visão durante um tempo de louvor, durante o culto, eu tive a visão e eu entendi que era um chamado para vir para aqui. Eu primeiramente tinha tido uma visão, toda a igreja orando por nós. E eu não entendia bem o que era isso. Na época eu era concurseiro, eu pensava que era um concurso que eu ia passar e que eu ia ingressar nesse concurso, ia ter que me mudar de Acari. Então eu tive essa visão de toda a igreja orando por nós. Depois eu tive uma visão de uma ampulheta sendo virada aqui. E o interessante, Fabinho, é que essas visões elas aconteciam todas aqui, em Carnaúba dos Dantas, quando eu vinha para os cultos. Aí depois dessa primeira visão, que eu tive a igreja em Acari orando por nós, por mim, Merijane e Giovana, eu tive uma segunda visão, que foi uma ampulheta sendo virada.
E aquilo me fez entender que o tempo realmente estava passando. E ia chegar um dia que aquele tempo ia findar. E aí, no último ano de seminário, em 2004, eu acho que em meados de março, abril, maio, eu tive a terceira visão, também aqui durante um culto. Aí eu me vi no meio de um túnel branco, teto branco, paredes brancas, piso branco, e eu entrava nesse túnel. E esse túnel ele ia findar em uma porta de madeira estreita, entalhada, envernizada. E aquela porta se abria. Então, quando aquela porta se abria, a luz que estava do outro lado da porta excedia a brancura do túnel. E aí foi quando eu escutei uma voz. Isso tudo durante o louvor, eu adorando ao Senhor. Aí foi quando eu escutei a voz: você vai passar ou vai ficar? Aí eu entendi que era um chamado para Carnaúba dos Dantas. Eu jamais imaginei que eu viria para Carnaúba. Então, naquele domingo, quando eu chego na igreja de Acari, o pastor Fábio ele sempre sentava conosco para saber como tinha sido o culto, se tinha tido algum visitante, se alguém tinha convertido. E aí eu disse para ele: pastor, aconteceu uma coisa muito louca comigo. Ele disse: o que foi que houve? Aí eu fui contar a visão do túnel. Aí ele me perguntou: e o que você entende por isso? Eu disse: pastor, eu entendo que vai chegar o dia que a igreja de Acari vai orar por mim, me despedindo a minha esposa, minha filha. O tempo está passando, está se cumprindo, e a porta que se abria naquela visão era a porta do ministério. E aí o pastor Fábio pergunta: mas você sente um chamado para onde? E eu disse para ele: pastor, eu não sinto esse chamado para Currais Novos, Natal, São Paulo, África. Esse chamado é para Carnaúba dos Dantas. E aí o pastor bota a mão no meu ombro, bate no meu ombro e revela que fazia 2 anos que ele orava, para que Deus abrisse a minha visão para o ministério. Então, em fevereiro de 2005, a gente vem, de fato, morar em Carnaúba dos Dantas como missionários. E já estávamos separados, né, e ungidos missionários lá na cidade de Acari. No sábado anterior tinha acontecido a primeira visão. Toda a igreja orando por nós, bem no centro da igreja, a igrejinha antiga, ali no centro da cidade. Então, quando nós chegamos aqui, naturalmente houve essa ligação com adolescentes e jovens da cidade. E começamos a ser muito visitados por jovens. Os poucos jovens que a igreja tinha, os poucos adolescentes que a igreja tinha no ano de 2005, começaram a receber de nós uma atenção especial, e esses jovens começaram a buscar outros jovens. E eu me lembro de quando nós ainda tínhamos um tempo de estar numa praça, ficando ali um tempo com Gigi, para Gigi brincar, né? Eu me lembro que um dia num dia de semana, chegaram alguns jovens aqui da igreja e me lançaram o desafio de realizar um culto ali. Eles estavam brincando, mas eu vi aquilo como uma oportunidade, porque tinha muitos jovens na praça. Os jovens se divertindo, conversando, e aí eu subi num banco da praça e comecei a pregar. Eu não tinha Bíblia na mão, e esses jovens começaram a se aproximar, e nós fizemos o apelo, e um jovem aceitou a Jesus Cristo na praça, que foi Jefferson, que hoje é nosso tecladista, e está firme até hoje. Bem, a igreja, o trabalho da igreja continua o trabalho sendo realizado nas bases, né? Tem um trabalho infantil com as crianças, o Kids na Real, tem o trabalho com os adolescentes, os teens na Real, tem o trabalho com os jovens, o Jovec, tem o trabalho com as senhoras, as mulheres, né? Mulheres plenas, tem o trabalho com os homens, Casa de Zadok, e nós temos a sala Casados para Sempre, que foi uma sala de aula que Deus tocou o meu coração para abrir, e o trabalho evangelístico, que nós temos o Amor na Real. A cada mês nós realizamos um culto na casa de algum irmão, e esse culto nós distribuímos roupa, nós servimos um jantar, um cunzá, uma sopa, e esse é o trabalho evangelístico da igreja. E claro, o trabalho de cada um como enviado de Cristo, no seu trabalho, na sua escola, no seu bairro, na sua rua.
E assim o trabalho continua, a igreja continua crescendo, vidas sendo salvas, maridos se convertendo, esposas se convertendo, crianças passando a frequentar a escola bíblica, e o trabalho continua debaixo da onipotente mão de Deus, e a bênção do Senhor enriquecendo e não acrescentando dores. Perseguições continuam, lutas sempre surgem, mas o trabalho continua firme, porque o Senhor continua firmando os nossos pés sobre a rocha. Capítulo 8. Um garçom, um culto, uma visão. O dia em que a água viva começou a jorrar. De Caicó, um dia, nós paramos numa churrascaria, a única que tinha ali na estrada, em São José do Seridó. E ali tinha um garçom chamado Pindoba, e era aniversário dele. E ele chegou e começou a conversar conosco. E, enfim, no fim nós oramos, meu marido falou, deixa eu orar por você. E ali foi marcado um culto na casa dele. Foi marcado um culto, que foi o primeiro culto em São José do Seridó. Era aniversário dele, meu marido orou por ele e falamos, nós queremos marcar um culto na sua casa. Ele falou, pois não. E ali abriu-se a porta e nós fomos fazer o culto na casa do Pindoba. A casa dele tinha uma varanda grande. E quando nós chegamos lá, eu tive também uma visão. E eu vi descendo do céu um negocinho assim, dessa grossura, assim, de água. Do céu descendo, como uma torneira aberta, mas era um fio de água pequeno. E aquele fio assim descendo, e eu vendo aquele fio, e aquele fio molhava a terra, que não tinha paralelepípedo naquela, molhava a terra, e a terra fazia uma laminha, e a laminha ia aumentando, e começou a aparecer ali uma pocinha, uma poça, e aquela poça foi aumentando e aquela água não parava, e eu vi aquela poça aumentar e aquela poça tomava toda a cidade, eu via tomava até as extremidades de todos os lados, e o Senhor dizia assim, hoje a minha graça está entrando nesta cidade. Aleluia! Glória a Deus. Depois desse culto em Pindoba, lá apareceu uma pessoa que pediu culto na sua casa. E fomos fazer na outra semana. Quando chegou na outra semana, tinha outra pessoa em outra casa. E assim, todas as terças-feiras nós íamos. E tinha alguém pedindo um culto e nós íamos na frente da casa dessa pessoa, levávamos violão, caixa de som, íamos com os jovens da igreja e nós fazíamos um culto. E assim eu posso dizer que nós fomos em todas as ruas quase de São José do Seridó. Isso levou 8 anos. Nesses 8 anos teve somente uma moça, a moça da bicicleta que se converteu. Mas nós íamos apenas e voltávamos. Mas com 8 anos nós fomos pedir ao prefeito um terreno. E eu falei, mamãe, vamos pedir para o prefeito. A senhora que vem aqui da terra, só tem um jeito. E nós fomos, e o prefeito falou, pois não. Chamou na hora lá um funcionário dele, e o funcionário foi mostrar 2 lugares. E minha mãe falou, você escolhe, Gara. E nós fomos lá e orando, Senhor, qual lugar? Enfim, escolhi um dos 2 lugares e hoje é a nossa igreja. Mas levou 8 anos para ter recursos, para construção, enfim, para levantar a igreja, né? E para a glória de Deus, a igreja está lá, levantada, para a glória, honra e louvor do nome de Jesus. Leva teu amor em mim,
Gente, nós estamos aqui muito impactados com esse dia maravilhoso que nós tivemos. Foi um dia de ação social, foi um dia de visitarmos a casa dos idosos, é um dia de evangelismo, vidas se entregaram a Jesus, médico, atendimento, pressão, glicemia, um dia de bênçãos mesmo, cortes de cabelo masculino, enfim, foram várias coisas. Mas hoje à noite estamos impactados com a palavra, que a palavra foi a paixão de Jesus por nós, como é grande, como Jesus é apaixonado por nós, ver o que seria de nós sem Ele, como nós estávamos acabados, mas Ele nos amou com uma paixão incrível e assim uma renovação. Foi assim um aniversário maravilhoso, trazendo a alegria do Senhor, renovando a alegria com o amor de Deus por nós. Deus te abençoe. Capítulo 9. Atravessando o Seridó. A conquista da terra prometida pelo ministério Realidade em Cristo. O trabalho começou aqui em Acari, depois cresceu. Estamos, um bom trabalho também em Carnaúba dos Dantas, São José do Seridó. Mas o trabalho não parou por aí. Nós, poucos anos também, o trabalho foi inaugurado e está funcionando a igreja em Cruzeta. E também outra igreja em Caicó. Então houve uma expansão do trabalho. E eu creio que Deus vai expandir muito mais ainda. Temos esses trabalhos, temos os obreiros que estão se formando, se habilitando, e Deus está chamando mais obreiros para a nossa região. Na verdade, eu participei da igreja quando criança, mas conheci a Jesus já depois dos 18 anos. Comecei a participar dos cultos e conhecer a Jesus. E a partir daí, começou a nascer um desejo no coração de passar para as pessoas aquilo que eu estava recebendo. Então, eu lembro de um culto em São José do Seridó, em que o pastor Fábio, ele falava sobre o chamado de Deus para a obra missionária, para fazer exatamente aquilo que eles faziam aqui no sertão. Eles vieram de São Paulo, junto com a pastora Igara, para servir ao Senhor aqui no Nordeste. E aquilo me chamava a atenção, e aquele culto, ele foi crucial na minha vida para um chamado. Talvez eu nem entendia direito o que seria um chamado missionário. Mas ele no culto lá, ele chamou as pessoas para frente, e eu fui um daqueles que fui ali para frente. Então eu senti de Deus um desejo no coração, ardendo no meu coração, de servir a Deus. Os meus planos agora envolviam a obra de Deus. Então nós começamos o trabalho aqui em Cruzeta, assim, fazendo culto na rua. Minha mãe era a base, porque a gente vinha para a casa dela, e a partir daí a gente começou a fazer culto. E cada vez mais ardeu o coração, o desejo das missões, de vir fazer missões. Foi quando a pastora Igara nos procurou e perguntou se a gente aceitava o desafio de vir para a Cruzeta definitivo, como missionários. E era o que eu mais queria na vida, era vir para a Cruzeta, para a missão. E foi muito legal, Eu lembro que o meu coração saltava de alegria, ardia, sabe? Meu peito, assim, um desejo. Eu queria estar aqui, fazer a obra. E um ano depois,
né, já com a igreja tomando forma, nós fomos ordenados, né, eu fui ordenado pastor da igreja aqui em Cruzeta, junto com a inauguração do prédio, né? O prédio foi inaugurado, né? E tudo isso foi muito marcante na minha vida. Esse ano nós também começamos um projeto com as crianças no futsal. O futebol em si, ele atrai muitos meninos. Estamos trabalhando aí com uma média de 30 meninos, de 6 a 15 anos. Nós colocamos elas para jogar o futebol, mas antes de jogar nós damos uma palavra. Nós reunimos eles ali, trazemos uma palavra de Deus, porque são muitas crianças que têm dificuldades por não ter um pai presente. Elas não respeitam a autoridade, elas não sabem o que é uma autoridade paterna. Consequentemente, elas têm dificuldade com a autoridade na escola, com os mais velhos, própria segurança, políticos. Através do ensino da palavra, nós ensinamos a autoridade. Por exemplo, eu digo, eu sou o juiz ele tem autoridade. Então, se eu apitar, o juiz é a lei no futebol. O que ele disser, você tem que obedecer. Se não obedecer, ele põe para fora. Então, a nossa vida também é regrada por lei. A nossa sociedade tem leis. Você comete um delito, você vai ter uma punição. Na nossa vida é assim, como no futebol. Então aquilo ali é uma aplicação pessoal para a vida deles. A nossa vida também. Você não pode ser sem rumo, você tem que ter um alvo, uma direção. O reino de Deus, ele não tem ficado só entre as quatro paredes. Temos ido de encontro às pessoas nas casas e nós somos impactados com realidades que muitas vezes nós não estamos acostumados. São lares destruídos, pessoas que são alcoólatras e, sabe, o álcool. A bebida alcoólica tem destruído muitas famílias. Ontem, na hora do culto, a pessoa ligando para mim, eu sem querer atender, o culto de rua. Mas a pessoa insistiu tanto que eu fui ver a mensagem. E a mensagem era assim: estou levando meu esposo no culto para que vocês orem por ele, porque ele bebe todo dia. Está destruindo a família. Então, as pessoas não vêm à igreja simplesmente. A gente tem que ir até elas. O evangelismo é isso. Nós vamos até os bairros, as casas das pessoas, oramos por elas, né, intercedemos por elas e abençoamos ela. Meu nome é Helder, sou pastor desde 2010, desde janeiro de 2010, então estou aí com 16 anos já de ministério, graças a Deus por causa disso. Conheci o Evangelho em 2001, quando me converti, e logo de cara a igreja que eu passei a frequentar bastante era a Igreja Realidade em Cristo, né? Que era da cidade que eu morava na época. Eu acabei me convertendo numa igreja em Caicó, mas morava em São José de Sertão. Então, eu praticamente congregava todo o tempo na Igreja Realidade em Cristo. Acabei ficando na igreja que eu me converti na época, né? Me tornei pastor lá, sendo que nossos caminhos, eles acabaram se cruzando novamente há 4 anos atrás, no ano de 2022, depois da pandemia, né? Quando orando e conversando também com Deus a respeito de mudanças que poderiam acontecer na minha vida, Deus nos dirigiu a entrar em contato, conversar com a pastora Igara. Oramos por um tempo e depois de vários dias orando, jejuando, conversando, louvando a Deus, Deus confirmou em nossos corações para que nós estivéssemos juntos, para que ela... E eu agradeço, né? Porque ela abriu as portas para mim e desde então eu estou pastoreando a mesma igreja, povo, porém agora debaixo da cobertura espiritual da Igreja Realidade em Cristo. Graças a Deus, o trabalho aqui ele está sendo uma bênção. Se olharmos pelo principal lado, que é o lado de busca pelo Senhor, de buscar conhecer a vontade de Deus, de conhecer Jesus Cristo, a sua palavra, anunciar a sua palavra, tem sido uma bênção. Tem sido uma bênção. E eu tenho certeza que no tempo certo, esse trabalho que tem sido uma bênção, que tem sido uma busca pelo Senhor muito grande, vai se transformar também em números. E eu tenho certeza que no tempo de Deus, nós alcançaremos os números também, ganhando mais e mais e mais vidas para o Senhor Jesus e aumentando, né, o rebanho do Senhor aqui nesse aprisco. Capítulo final. Uma palavra às próximas gerações. Não é sobre nós, não é sobre aquilo que nós podemos fazer, que eu posso realizar, os feitos que eu vou realizar. Isso não é importante, é sobre o reino. O reino de Deus ele tem que ser
anunciado, tem que ser pregado a todas as gerações, a todas as crianças, jovens, adultos. E essa é a minha missão, preparar pessoas que dê continuidade no Evangelho, a pregar o Evangelho, fazer aquilo que nós temos feito hoje. Então, a próxima geração, o desafio é não parar, não estacionar, não ficar relembrando, morreu, acabou. Não, o Evangelho é vida e alcançar muitas pessoas para a glória de Deus. Então é não parar, é continuar, porque não é sobre nós, é sobre Ele, é sobre o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. A mensagem que eu deixo é o seguinte: a primeira coisa, a gente tem que amar. Se você não amar as pessoas, se você não amar o Evangelho, você não e se espelhar em Cristo, sabe? Essa mensagem eu deixo, porque quando a pastora Dalila me chamou, eu tinha um amor muito grande, eu tinha um desejo muito grande pela obra, pelo Evangelho, é crer que Deus, Ele é aquele que nos levanta, é aquele que nos capacita, é saber que Deus por nenhum momento Ele vai nos deixar. Eu falo que nós tivemos muitas dificuldades, mas eu nunca pensei na minha vida em deixar de levar o Evangelho e de fazer a obra do Senhor. É uma entrega, quando nós nos entregamos. Primeira coisa, ama, deseja, busque a Deus, se coloque na presença do Senhor que Deus vai usar. A mensagem que eu deixo para as próximas gerações é que confie no Senhor, ande com o Senhor, busque a presença do Senhor. Na vida nós temos muitos altos e baixos, né? A nossa vida, alguns momentos a gente vence, outros momentos a gente perde, conquista coisas, perde coisas, isso faz parte da vida. E a gente tem que aprender a perder coisas que às vezes a gente não queria perder, materialmente falando, né? Agora tem uma coisa que a gente nunca pode se conformar em sequer diminuir, quanto mais perder, que é a presença do Senhor Jesus. Então a mensagem que eu deixo para as gerações que virão depois da minha é: amem o Senhor Jesus, busquem Ele e tenham como prioridade tê-lo em suas vidas sempre, que a presença dele seja a prioridade da sua vida, seja a prioridade da minha vida. Não há nada melhor do que você ir dormir de noite, saber que o Senhor está com você, você orar, falar com Ele, acordar pela manhã, passar o seu dia, momentos bons você comemorar com Ele, momentos ruins você chorar com Ele, enfim. Gerações futuras, amem e busquem a presença do Senhor Jesus. Quero dizer para as pessoas que escuta a voz de Deus, mas é só a voz de Deus. Não escuta ninguém mais, só a voz de Deus. Ide aonde? Aonde Ele mandar, aonde Ele preparar. Eu não tinha noção de que eu ia sair de Campo Mourão para viajar tantos quilômetros para vir aqui fazer a vontade de Deus. Podia fazer lá, mas Deus falou: ide. Então eu vim. Então eu quero que as pessoas escutem bem esse ide, orem. Sempre fala: Senhor, aonde o Senhor me mandar, ali eu quero estar. Então o que eu deixo para as gerações vindouras e para quem é nosso contemporâneo e sabe que pessoas precisam de Jesus, é a maior promessa que há na Bíblia. O mundo foi amado de tal forma que Deus deixou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça já com toda a problemática que o mundo impõe sobre nós, os desafios. Afinal de contas, eu não pereço mais na bebida, eu não pereço mais nas noitadas, eu não pereço mais nas farras, passando mal e caindo em coma alcoólico como eu caí. Então tudo isso, quem me livrou de perecer nessas situações foi Jesus Cristo. Então o que eu procuro implantar no coração das pessoas que estão ao meu redor é essa verdade e essa promessa maravilhosa. Deus continua amando o mundo de tal maneira que deu o Filho dele para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E que a gente possa, enquanto estivermos sobre a face da terra, continuar levando essa mensagem explosiva, que é a mensagem da salvação. Olá, amados. Queria deixar aqui uma mensagem para as futuras gerações. Certa vez, não faz muito tempo,
eu tive uma visão com Jesus. E ele me levava acima da nossa igreja de Acari e falava: Igara, hoje eu estou dando o Seridó nas suas mãos. E eu falei: Senhor, isso é muito alto para mim para entender isso agora. E com o passar do tempo, eu entendi, compreendi o que o Senhor estava dizendo. Que não seria eu, mas seriam as futuras gerações, você que faz parte das futuras gerações. Há um plano de Deus estabelecido por Ele, do nosso ministério. O Senhor vai dar o Seridó. Você da futura geração, você tem que saber isso. Já há um plano estabelecido por Deus. E esse plano que você se engaje nesse exército, nesse trabalho, para servir ao Senhor. O Senhor me mostrou como Abraão. O Senhor me mostrou o Seridó e falou: Igara, olha, eu vou te dar tudo isso. Sei que não é para mim, como o Senhor falou para Abraão. O Senhor falou para Abraão: Abraão, olha todos os lados, eu estou dando tudo isso para você. Na verdade, não foi Abraão que ganhou a terra prometida, mas foram as futuras gerações que cresceram, viraram um povo grande e forte e entraram na terra prometida. Então eu quero dizer para você que faz parte da futura geração que o Senhor já entregou no nosso ministério Realidade em Cristo, o Seridó nas nossas mãos. E você faz parte disso. E eu queria te deixar esse versículo da Palavra de Deus lá em João 4, a partir do verso 35b, que fala: Mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário. E os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia como o que colhe. Vocês conhecem o ditado: um semeia e outro colhe, e é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. E muitas almas nesse Seridó que o Senhor quer alcançar. Que o Senhor te abençoe e te guarde e levante a sua vida e resplandeça para você ser aquele que o Senhor tem chamado para ganhar o Seridó para o Senhor Jesus. E depois disso ainda tem muitas outras coisas que não dá para eu falar agora, mas que esse ministério se expandirá não só para o Brasil, mas também para o exterior. E que você possa estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus e ser guiado pelo Senhor para cumprir todo o plano e propósito que Ele tem para te usar na obra dEle. Deus te abençoe. Graça e paz do Senhor Jesus. Estes homens e mulheres dedicaram suas vidas à proclamação do Evangelho no sertão. Louvamos a Deus por aqueles que partiram para a glória e os outros que ficaram e seguem firmes, dando continuidade a esse legado.